Graça e paz, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando prosseguimento ao nosso culto, vamos fazer o que sempre fazemos, a primícia ao Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias e deixar com que Deus primeiramente fale. Vamos começar com um salmo muito conhecido, um dos mais conhecidos, se não o mais, da Bíblia, que é o Salmo 23. Muitos aí sabem de cor. Vamos relembrá-lo, deixar o Senhor falar e depois vamos meditar nessa santa palavra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, pois o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Amados, hoje nós vamos meditar aqui na Santa Palavra, o culto da família. Vamos trazer uma mensagem voltada para a família. Nós que já somos cristãos maduros, vamos meditar sobre o momento que estamos vivendo e trazer luz da Palavra de Deus para as nossas vidas, para termos discernimento sobre esse momento em que nós somos uma comunhão e estamos juntos compartilhando os vídeos, compartilhando mensagens, estamos juntos congregando essa fé no Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor e Salvador. E também compartilhando a Palavra de Deus, dessa vez virtualmente. Estamos distantes fisicamente, próximos virtualmente, próximos em espírito. Amém, queridos? A maior parte de nós, o Senhor já resgatou do lamaçal do pecado, somos cristãos maduros. Mas esse vídeo, por óbvio, não chegará somente aos da nossa igreja, não chegará somente aos da nossa congregação. Chegará àqueles que talvez ainda não tenham bebido dessa fonte, ainda não tenham meditado sobre essa verdade, ainda não tenham recebido essa palavra. Então, cientes disso, vamos fazer um misto aqui de entendimento do que é importante para cristãos maduros, do que é importante para aquele cristão que, se hoje estivéssemos fisicamente na igreja, estaria muitas vezes nos visitando, muitas vezes, óbvio, acreditando na existência de Cristo, mas sem ainda se entregar devidamente a Ele, sem entregar a sua vida a Ele, sem dedicar a sua vida para o reino de Deus. E quando o Espírito Santo nos alcança, quando nós vivemos o primeiro amor, nós entendemos que essa paixão de Cristo, ela é suficiente para a nossa salvação. Amém? E sobre isso que nós vamos meditar, porque nós temos dois caminhos. Um é que nós temos que viver sim, debaixo de palavras reconfortadoras, como essa do Salmo 23. Assim como a palavra que está lá no Salmo 91. Então, o que hoje Deus vai trazer para o nosso coração é algo que nós devemos meditar, partindo dos Salmos e indo para aquilo que Deus trouxe a partir da obra de Jesus Cristo e o seu ministério. Amém? Vamos orar então para que Deus traga para nós revelação, discernimento, para que Deus traga para nós clareza, para termos, em nome de Jesus, o melhor entendimento, para que essa palavra seja rema ao nosso coração. Senhor Deus, Pai, aqui estamos, Pai, para cumprir o ID, ó Deus. Um ID, Deus, que estamos cumprindo, Pai,
sem sair do lugar. Aprouve ao Senhor, foi da sua vontade, que o homem desenvolvesse toda a tecnologia, Senhor, para que a sua mensagem cruzasse, Pai, oceanos e mares e chegasse aos mais distantes, ó Deus, e longínquos territórios dessa terra. Então, Pai, essa mensagem, Deus, chega primeiramente para a sua igreja. Ela também, Pai, será compartilhada, multiplicada e a muitos chegará. Então, Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos, porque mesmo em tempo de isolamento social, estamos cumprindo o ID, sem sair do lugar. E a nossa palavra, ó Deus, em nome de Jesus, que ela possa chegar aonde o Senhor quiser, aonde o Senhor achar conveniente. E aquele que agora, por algum motivo, está assistindo esse vídeo, entenda, o Senhor decidiu que era momento para que você clicasse aí, para que ele entrasse, ó Deus, numa reprodução, mesmo que seja automática. Você foi escolhido para receber essa mensagem. Então, a receba, porque ela é do alto, ela é do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, no Salmo 91, que também é um salmo muito conhecido, algumas casas, inclusive, que têm por hábito, né, manter a Bíblia aberta, muitas vezes ela fica aberta no Salmo 91, no Salmo 23. E o que está escrito no Salmo 91, como nós bem sabemos? A partir do versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá as suas penas. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e a tua fortaleza. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Amém? Então, meus irmãos, de tudo que já sabemos, que o Senhor nos livra, que o Senhor nos guarda, que inclusive da peste perniciosa, da mortandade. Amém. Nós temos sim que viver pela fé, crendo nessa santa palavra. Amém. Isso é certo, é verdadeiro e é assim que nós temos que viver. Crendo, meus irmãos, além disso, crendo que o nosso papel não é viver, porque melhor para nós, muito melhor para nós, é estar com Cristo. Nós estamos aí no mundo, cercado por pestes, cercado por dores, cercado por tristezas, cercado por mortes. Muito melhor estar com Jesus. Então morrer para o crente é viver, meus queridos. Então nós temos sim que viver por essas palavras, mas não agarrados a ela, como se estar nesse mundo fosse melhor do que não estar. Essa é a diferença, meus irmãos. Para nós que cremos em Jesus Cristo, que cremos na salvação, para nós, morrer é viver. Para nós, morrer é ser promovido ao alto, aleluias. Para nós, o momento que o Senhor nos chama, nós que vivemos a vida em retidão, no santo caminho, para nós é um momento de glorificar, é um momento de estar nos braços do Pai. Então, meus irmãos,
Não vamos temer. Não vamos temer a peste. Não vamos temer a mortandade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vivemos sim por essa palavra de que o Senhor nos livra e tem nos livrado. Você está aí. Eu estou aqui. É vontade do Senhor. Mas não vamos ficar ansiosos por isso. Se formos pensar, o vírus tem contaminado a muitos. No mundo todo. Então, o coronavírus, o Covid-19, altamente transmissível, altamente mortal, ele tem escolhido as suas vítimas. O Senhor dá permissão a isso? Deus permite? Claro que permite. Deus controla toda a história. Deus controla toda a história. Ele sabe, ele tem contados todos os fios das nossas cabeças. Não é bíblico de que não há uma folha sequer que caia de uma árvore que não seja da vontade dele. Mas se é bíblico que ele conhece e tem contado todos os fios das nossas cabeças, que os nossos nomes estão escritos na palma da sua mão, essa, por certo, é uma verdade. Então tudo é vontade e permissão do Senhor. Amém? Nós temos que viver por esse versículo, de que a peste não nos alcançará, de que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza bem presente nas angústias. Amém? Temos que viver sim, temos que viver, mas nós temos que entender que não só ímpios estão sendo enterrados, não só os ímpios morrem. Isso não significa que o Senhor não está fazendo justiça para com os seus, de forma alguma. Nós lemos aqui agora no Salmo 91 que somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. O Senhor julga os ímpios, ainda enquanto vivem. A lei da semeadura, óbvio, que também vale para nós. Ainda enquanto vivemos, nós colhemos o que plantamos. É a lei da semeadura. Amém. Amém. Nós reconhecemos isso. Agora nós temos que ter em mente, irmãos, nós temos que ter muito claro que não é só o ímpio que morre. Não é só um ímpio que é contaminado. Nós não podemos ter esse pensamento. Nós não somos como os fariseus, de achar que se a pessoa passa por algo, ela está passando por aquilo porque aquilo é consequência do seu pecado. Não. As provações estão aí para aqueles valorosos que entendem que estão sendo provados, para mostrar o seu valor, para colocar ainda mais na sua salvação uma coroa que a gente entende que vai ganhando pedras preciosas, que vai ganhando ainda mais importância. É o que nós chamamos de galardão. Então, irmãos, a provação vem. Ela vem para o justo também. Ela vem para aquele que busca a Deus. Talvez justo seja uma palavra muito forte, porque será que somos? Será que somos justos? Mas pelo menos cremos em Cristo? Cremos. Ela vem para quem crê em Cristo. Ela veio para o próprio Cristo, irmãos. Se teve alguém que de fato foi justo, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não tinha pecados, diferente de nós, ele não tinha pecados. E Cristo, meus irmãos, padeceu, Cristo sofreu, Cristo foi açoitado, Cristo foi injustamente acusado. E o que ele fez para merecer isso? Absolutamente nada. Ele, de fato, era justo. Nós somos pecadores. Cremos em Cristo? Amém. Mas erramos, pecamos. Temos a nossa carnalidade que nos leva ao pecado. Amém, porque nós reconhecemos o nosso pecado. Nós pedimos perdão para Deus e nós seguimos dignos da nossa salvação por isso. Crendo em Jesus Cristo, vivendo pela fé, seguimos dignos da nossa salvação por isso. Mas temos que ter em mente, irmãos, temos que ter muito claro de que porque nós cremos em Cristo,
porque nós o aceitamos como nosso único, eterno e bastante Salvador, não está, a partir disso, colocado sobre nós um escudo em que nada sofreremos. Pelo contrário, não há essa garantia de que nada vamos sofrer. O próprio Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições. Essas aflições, meus irmãos, Ele completa. Tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Meus irmãos, as aflições estão também para os cristãos. E aí a diferença é que nós não vamos murmurar por isso. Nós não vamos reclamar por isso. Não, em hipótese alguma. O que nós vamos fazer é entender que isso é uma provação, para que possamos mostrar ainda mais o nosso valor diante de Deus, para que possamos ter ainda mais condições de não só habitar nas mansões celestiais, como ser dignos de um galardão pela nossa obra. E que cada provação seja uma pedra preciosa na sua coroa, em nome de Jesus. Então vamos meditar, meus irmãos, o que é importante para nós entendermos o momento que nós vivemos. Irmos além dos salmos que já lemos. Vamos meditar em Romanos, capítulo 3, do versículo 10 ao 24. Então o apóstolo Paulo escreve aos romanos e ele faz menção sobre o que nós estamos falando agora, né? O inverso. Nós estamos falando agora sobre o que o apóstolo Paulo fez menção. Então, a partir do versículo 10, acompanhem comigo. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonhas de áspides está debaixo de seus lábios. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz ao que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Quem se salva pela lei? Quem é o justo que se salva pela lei? Nenhum. Não há um justo sequer. Somente Cristo cumpriu toda a lei. Não há um justo sequer. Agora, a este homem, ao nosso amado, que cumpriu toda a lei, como foi com ele? Foi diferente com ele? Vamos meditar nisso. E o que o apóstolo Paulo continua dizendo: mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, pela graça, pela redenção que há em Jesus Cristo.
Amém, meus irmãos? Nós fomos alcançados pela graça. Nós fomos alcançados pela graça. E é a graça de Jesus Cristo que nos permite a salvação. É crendo nele que nós temos condições de atingir a vida eterna. Amém? Vamos pensar, meus irmãos. Você que escuta essa palavra pela primeira vez, você que nunca parou para pensar nisso, reflita. Reflita sobre isso. No mundo nós somos peregrinos. No mundo nós vivemos aflições. Sim, muito melhor é o que vem depois. Inigualável é o que vem depois. O importante é o que vem depois. A escolha é sua. O que você prefere? Há uma vida de renúncia. Nós renunciamos o pecado aqui. Nós vamos renunciar o pecado aqui na terra. Nós não vamos sentar nas mesas dos escarnecedores. Nós não vamos nos envolver em bebedeiras. Nós não vamos nos envolver em glutonarias. Nós não vamos nos envolver em orgias, em adultérios, em pecado, em fornicação, que para quem não sabe é a relação sexual fora do casamento. Nós não vamos fazer isso. Não vamos fazer isso porque vivemos uma vida de renúncia. Nós vivemos uma vida pelo modelo de Cristo. Essa vida de renúncia é uma vida de abrir mão dos prazeres carnais para que possamos viver pelo Espírito, o Espírito de Deus. Quanto mais nós mortificamos a nossa carne, mais o Espírito Santo de Deus se fortalece em nós. Esse é o princípio. Esse é o caminho da salvação. Foi o que Jesus nos deixou de ensinamento. Um homem que mudou toda a história. Nós sabemos que existe antes e depois de Cristo. Ele é um marco na história da humanidade. Quer aos ateus crerem ou não. Não é o poder da igreja que mudou isso? Não. Mas a igreja só teve poder por causa de Cristo. Quem mudou isso foi o próprio Cristo. Foi Cristo que veio e mudou a história. E ele mudou a história da humanidade, ele pode mudar a sua. Ele pode mudar a sua história. A você cabe essa escolha. Você prefere o quê? As aflições desse mundo estão postas para cristãos e não cristãos. Amém? Para os que creem e os que não creem em Deus. Mas a diferença é o depois. Quando vai ser o seu encontro? Quando vai ser o seu juízo, você sabe? Você tem essa consciência? Você sabe se pelo Covid-19 ou por qualquer outra razão você entrará em juízo? E nesse juízo estará decidido o seu futuro, o futuro eterno. Nós temos que parar de estar focados numa vida perecível, numa vida limitada e pensar numa vida eterna. Essa é a diferença de quem decidiu seguir a Cristo, irmãos. Essa é a diferença. Então o que Deus nos chama, o que Deus nos comissiona a entender que o que nós fizermos aqui é o que vai nos garantir o depois. E o que importa é o depois. O que importa é a vida eterna, meus irmãos. Então entendam, você quer viver eternamente no inferno? Eternamente sofrendo? Eternamente num local onde só há dor, choro, pranto, ranger de dentes, fogo e enxofre? É isso que você quer? Ou você quer viver com Jesus Cristo e os santos na Nova Jerusalém Celestial? O que te importa? Qual é a sua decisão? Qual é a sua escolha? Peregrinos somos. Nesse mundo estamos de passagem. Mas qual é a sua escolha? O que você quer para a sua vida? Entenda que não há maior aqui na Terra. Não há maior, não há melhor. O que há é uma escolha de vida, que cabe a cada um de nós, se nós escolhemos viver com Cristo e para Cristo, ou se nós escolhemos viver num caminho contrário, vivendo a vida sem perspectiva. A melhor coisa que você tem a fazer é fazer algo que você tem convicção que é certo. O que você está fazendo, você tem convicção que é certo? Nós cristãos fazemos o que está escrito na palavra
e nós temos convicção que fazemos o que é certo. E isso nos dá um entendimento que não precisa ter ansiedade, que não precisa ter sofrimento. Então, se o vírus atingiu a muitos, nós podemos dizer que a muitos mais o medo atingiu, o medo do vírus. Então, se o vírus se espalha pela humanidade, o medo acerca dele, do que ele pode causar, se espalhou muito antes e atingiu a muitos mais. Mas quem está aflito agora? Quem está desesperado agora? Se o cristão sabe que morrer para o cristão é viver para Deus, se o cristão sabe que a morte não é o fim, mas o início de uma eternidade, se o cristão entende isso, ele não está preocupado, ele não está ansioso. Amém? Essa é a diferença. Ele vive pela fé, ele vive pelo que está nos salmos que nós lemos. E Deus de fato o livra. Mas se for vontade do Senhor que nesse tempo ou em qualquer outro, seja a hora de que esse servo dele possa estar junto a ele, vamos glorificar, vamos salmodiar, vamos entender que muito melhor para nós é estar com o Pai, porque lá nós não teremos aflições. Então, só para nós terminarmos esse entendimento, vamos ler em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 19 ao 22. Que Pedro nos deixou de ensinamento sobre isso, e óbvio, né, os ensinamentos bíblicos eles são atemporais, então óbvio que se aplica ao nosso tempo. É coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis. Isso é agradável a Deus. Então temos que glorificar. Fazemos o bem e ainda assim passamos por aflições. Nós não temos que nos comparar aos ímpios. Porque os ímpios fazem isso, aquilo outro. Merecem o que passam. Nós não somos juízes. Isso não nos cabe. O que nos cabe é entender e ter muito claro, que quando nós, mesmo buscando fazer tudo o que está na palavra, vivemos aflições, nós temos que glorificar a Deus, porque isso é bênção. Porque não teríamos valor nenhum se não tivéssemos essas provações. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O que Cristo fez de errado? Qual pecado, qual deslize Jesus cometeu? Absolutamente nenhum. Então por que ele sofreu açoites? Por que ele foi humilhado daquele jeito? Por que ele morreu daquela forma? Por que, meus irmãos? Então, imaginem, é uma questão de justiça? Nós somos merecedores de passar qualquer aflição? Meus irmãos, Deus sabe o momento que nós temos que cumprir a nossa trajetória na Terra. Nós temos que buscar sermos de fato servos. Fazemos mais para o reino, porque se tivermos utilidade para ele, se tivermos buscando, alcançando as vidas, se estivermos fazendo o que é agradável aos olhos dele, se a nossa caminhada aqui na terra tem sido como incenso suave para o Senhor, ele tem visto como algo que merece continuidade, ou seja, nós estamos prestando um serviço para o reino de Deus, está sendo bênção. A palavra diz, em tudo dai graças. E se estamos passando por alguma luta, nós temos que glorificar a Deus. Então, sem o Covid, glorificando a Deus. Com o Covid, glorificando a Deus. Infectado, glorificando a Deus. Não infectado, glorificando a Deus. Doente, padecendo na UTI, glorificando a Deus. Morrendo, glorificando a Deus. Porque vamos estar com Ele. O Senhor deu. O Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor.